Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Antes da gente começar, eu quero só me apresentar. Me chamo Jenison. Eu tenho 31 anos, aleluia. Eu sou, graças a Deus, porque Deus é maravilhoso. Sou maravilhosamente casado com a promessa de Deus, que é a Jennifer. E sou mais feliz ainda, porque Deus me concedeu a mim, concedeu a Jennifer, um milagre de Deus, que é Isabela. Eu sou servo do grupo de oração Monte Sinai, que acontece todos os domingos, lá no Salão Paroquial do São Sebastião. Estão convidados. E claro, sou servo nesse tempo, no grupo de oração Mater Domini. Então é uma alegria imensurável para mim, estar aqui com vocês nessa noite, falando exatamente sobre uma das coisas mais preciosas que existem, que é a família. Quem está com a palavra vai abrir aí, lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também sejam em tudo as mulheres aos seus maridos. Mulheres, digam comigo, aleluia. Não, com força vai. Aleluia. Escuta só o que vai vir, mulheres. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Homens, digam comigo, glória a Deus. Força, homens, me ajuda aí, vamos lá, glória a Deus. Assim os maridos devem amar as suas mulheres como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Certamente, ninguém jamais aborreceu a sua própria carne. Ao contrário, cada um a alimenta e a trata bem, como Cristo faz a sua igreja. Porque somos membros de seu corpo. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois constituirão uma só carne. Esse mistério é grande, quero dizer, com reverência a Cristo e à igreja. Em resumo, o que importa é que cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. Filhos, obedecei a vossos pais, segundo o Senhor, porque isso é justo. O primeiro mandamento acompanhado de uma promessa é: honra o teu pai e a tua mãe, para que sejas feliz e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não exaspereis vossos filhos, pelo contrário, criai-os na educação e doutrina do Senhor. Meus irmãos, como eu disse, e Santo Agostinho também diz, que o maior medo dele é de perder a graça que passa. E a graça de hoje vem falar exatamente da família, do santuário que é a família. E nesse tempo, meus irmãos, só para vocês entenderem, rapidinho o contexto, a palavra do Senhor, hoje, em Efésios, ela foi escrita dentro de um cativeiro. Paulo escreveu essa carta, ele estava preso, e ele escreveu a comunidade de Efésios dentro de um cativeiro, para ensinar verdadeiramente aquilo que é valor moral, aquilo que são valores de fé, aquilo que são valores do alto, aquilo que são valores da eternidade. E é nesse sentido que ele compara a família, o casamento, o matrimônio a Cristo
e a igreja. E aqui nós precisamos entender que o santuário, ele só se dá mediante a isso. Meus irmãos, santuário, como vai dizer a tradução mesmo, se você pesquisar você vai ver. É o lugar santo, é o lugar mais sagrado, é o lugar consagrado a Deus. Então não tem como eu te explicar que a família é um santuário sem dizer o que é o santuário. Santuário é o lugar mais sagrado, o lugar consagrado a Deus. É um lugar único. Meus irmãos e minhas irmãs, se você entrasse numa igreja católica agora, aqui como estamos, quais são os 2 lugares principais que nós deveríamos ir? Responde comigo primeiro assim, ó, Capela do Santíssimo. E o segundo lugar, o altar, porque é onde acontece na Santa Missa o sacrifício perfeito de Nosso Senhor. Então você entrou numa igreja, você pode ver, a maioria das senhorinhas vem caminhando, bonitinho, faz a reverência, e vai lá na onde? No sacrário, porque é o lugar mais sagrado. Mas não deixam de fazer a reverência, exatamente porque o segundo lugar mais sagrado é o altar. E na sua casa? Qual é o lugar mais sagrado da casa de um casal? O lugar mais sagrado da casa de um casal é a cama. Uma vez que nós decidimos, uma vez que de fato Jesus Cristo tocou o nosso coração, e de fato a vocação que Ele nos deu se chama matrimônio, homem e mulher, convidados livremente, eles firmam um compromisso eterno, inviolável, indissolúvel, que se chama sacramento do matrimônio. Meus irmãos, vocês podem ir em qualquer igreja que vocês quiserem, vocês podem ir em qualquer lugar do universo. Mas eu quero dizer uma verdade para você. O sagrado, o santuário da família começa exatamente no sacramento do matrimônio. Sabe por quê? Porque a Igreja Católica é a única que celebra sacramento do matrimônio. Sacramento, algo que é sagrado, algo que é de fato do céu, não é uma coisa da terra. Então, quando a noiva e o noivo celebram o sacramento do matrimônio, automaticamente eles estão ali, desde já, se unindo para sempre, é indissolúvel. Só existe uma forma válida perante a igreja do casal que livremente constituiu o sacramento na igreja. Só tem um jeito de separar esse casal: o homem ou a mulher morrendo. Porque isso, meus irmãos, não sou eu quem diz isso, mas o próprio Jesus, Marcos capítulo 10, versículo 12. O homem deixará o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua esposa. E o que Deus uniu, o homem não separe. Meus irmãos, só existe um jeito. Aliás, existe um segundo. Há uma exceção muito grande, muito grave, para que aconteça um rompimento em vida. Só existe um fator: quando o casamento é falso. Por exemplo, se uma pessoa ela foi obrigada, ela foi forçada. Por exemplo, um pai pega, por exemplo, a Jennifer. Vamos supor que ela foi obrigada a casar, mas não era a vocação dela, ela nem queria casar comigo. Aí sim, é um casamento falso. Não é um casamento onde 2 livremente vai lá e tudo mais. Para esse tipo, a igreja tem todo um processo. Mas irmãos, fora isso não. Fora isso é para a vida toda. Por que eu estou te dizendo isso? Porque no sacramento do matrimônio, no santuário que é a família, nós precisamos entender, para uma família ela ficar de pé, meus irmãos, porque é uma obra de Deus, é uma obra do céu, existe 2 segredos. O primeiro se chama oração. O segundo é semelhante a isso, até rima: joelho no chão. Essas são as estruturas de um casal cristão que de fato foi lá na igreja, celebrou o sacramento do matrimônio, e para viver nesse tempo onde a família é tão atacada, meus irmãos, para cumprir a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos desses 2 segredos. Meus irmãos, é o que eu mais vejo faltar em casal católico hoje no Brasil e no mundo. E aí eu quero te contar um segredo, meus irmãos. Sem isso é impossível a gente permanecer no sacramento.
Porque vejamos, meus irmãos, não sei se aconteceu com você, mas a Jennifer não é minha irmã. A Jennifer não morou comigo 30 anos para depois casar comigo. A vida da Jennifer é totalmente diferente da minha e a minha da dela. Então, lá na minha casa, para ver o santuário, é necessário a gente se amar verdadeiramente, amém? Para isso só existe 2 segredos: oração, joelho no chão. Por quê, meus irmãos? Porque muitas das vezes o que ela pensa não é o que eu penso, mas por amor a ela, muitas das vezes eu abdico, ou ela abdica de alguma coisa. Mais ainda agora nós abdicamos por causa da Isabela. Mas meus irmãos, o quão é lindo, quando um casal, você vê o casal na missa, tá os dois juntos. Quando você olha para sua esposa, quando você olha para o seu esposo, para onde está indo? Está indo para a igreja. Sabe por quê, meus irmãos? A minha missão e a missão da Jennifer ultrapassa o sacramento que nós contraímos. A minha missão como esposo da Jennifer, a palavra do Senhor revelou aqui para mim hoje, e revelou para cada um de nós homens. Veja bem, meus irmãos, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Aí eu te pergunto, meus irmãos, Cristo traiu a igreja? Sim ou não? Cristo rompeu com a igreja? Sim ou não? Muito pelo contrário, Cristo deu a sua vida pela igreja. E a palavra do Senhor vai dizer exatamente isso: maridos, dei a vida pela sua esposa. Você que é marido, você que é esposo, você tem lá no dia do seu tribunal, no dia que você morrer, no dia do seu tribunal, Jesus vai perguntar para você: e a sua mulher? Ela já está santa e irrepreensível? Você deu a sua vida para que ela fosse santa? Ultrapassa aquilo que nós queremos de bom, porque eu tenho que apresentar a Jennifer santa, irrepreensível diante de Deus. Ei, homem, é missão sua como esposo. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer para as mulheres: mulheres, sejam submissas, mas no sentido de respeito, respeitem os esposos, façam com que eles sejam santos, façam com que eles sejam sábios, façam com que eles sejam verdadeiros homens. Traduzindo, chuveiro queimou, quem tem que trocar? Meus irmãos, o café da manhã, quem tem que fazer? Meus irmãos, vai ter uma obra lá na sua casa, a mulher está clamando por você: faz um quarto para Isabela, faz um quarto para Isabela. Quem que tem que pagar? Saiu para jantar, quem que tem que pagar? Pelo amor de Deus, me ajuda, né? Faz um agrado. Meus irmãos, isso é nossa missão. É nossa missão a proteção, o carinho, o cuidado, mas ao mesmo tempo quem cuida da casa, quem zela pela casa lá dentro. Meus irmãos, minhas irmãs, não sei se você já ouviu isso, marido, você vai me entender agora. A casa tem um sapato lá, quem é que vai falar que o sapato está no lugar errado? Quem que fala para nós? Pelo amor de Deus, aqui não, coloca lá. Porque a esposa é o coração da casa, e quando a esposa vê que está tudo bonito, tudo limpo, ela fala assim: agora a casa é minha. A mulher é o coração da casa, e uma vez que ela cuida da casa, ela edifica a casa para o céu. Esposa, não queira tirar do marido aquilo que é missão dele. Hoje eu tenho a Isabela, eu compreendo isso. Isabela acorda 4 da manhã, a Jennifer só fala assim para mim: Jennifer, vai buscar madeira. Exatamente porque é o sentido da proteção. É o sentido que agora é a sua missão. Vai consertar isso, vai fazer isso. Levanta, homem, vamos. Então quer dizer o seguinte: é a mulher que dá essa energia para o homem, de vai a missão, dobre o seu joelho no chão, trabalha mais, vamos conquistar, vamos junto. Quem fala isso é a mulher, mas quem realiza é o homem. Homem, está na hora de você fazer uma coisa que parece que nós estamos perdendo. Irmãos, vocês com tamanho de braço desse jeito, pelo amor de Deus, dá pelo menos um abraço de vez em quando na esposa, sentido de falar para ela: eu estou aqui, eu te protejo. Porque, meus irmãos, existe 2 fatores que o homem tem que cumprir veemente: a proteção e a segurança da casa. Meus irmãos, qualquer barulho que fazer na casa, eu lembro disso, a Jennifer fala muito comigo, fez um barulho, qualquer barulho é normal. Jenson, está fazendo um barulho estranho. Meus irmãos, porque é o homem que protege, é o homem que dá a vida. Meus irmãos e minhas irmãs, responde comigo essa última aqui. Se um ladrão quiser assaltar a sua casa, quem é que vai lá brigar com o ladrão? O esposo. Por que o esposo? Porque a palavra do Senhor hoje está dizendo: esposos, deem a vida pela sua esposa. Mas eu quero revelar um negócio para você rapidinho.
Porque, meus irmãos, a igreja ensina que os casais de namorados, eles são convocados a terem uma vida de namoro na castidade. Vocês entendem isso? Porque a igreja convoca os namorados, isso é, casal, homem e mulher, que é o plano de Deus, a viverem no namoro uma vida de castidade, de pureza, de santidade. Porque, meus irmãos, quando os noivos, eles de fato celebram o sacramento do matrimônio, eles precisam necessariamente, consumir aquela relação, que nós chamamos de relação sexual. Meus irmãos e minhas irmãs, acontece que nesse momento, celebrando o sacramento do matrimônio, quando o casal vai lá na cama do casal para consumir aquela relação, existe um céu que desce na terra. E ali naquela cama há uma verdadeira adoração ao Deus Santo de Israel. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a cama do casal, ela é o lugar mais sagrado que existe para o casal. Porque é lá que esposo e esposa adoram a Jesus de Nazaré em espírito e em verdade. Só para a gente encerrar, a palavra finaliza dizendo sobre os filhos. Existe um segredo que a palavra revelou para cada um de nós. Honra o teu pai e a tua mãe, e serás feliz e viverás longos dias nessa terra. E um dia você contemplará o céu, porque vai dizer a palavra lá em Provérbios 3, que aqueles que honram os pais, aqueles que respeitam os pais, vão contemplar felicidade nos filhos que virão. Eu quero dizer 3 coisas, rapidinho. Existem 3 heranças do casal. A primeira, os filhos. Segunda herança, vocações. Um dia, na minha família, um dia na família da Jennifer, nós fomos agraciados pelo Deus de Israel, por esse Jesus de Nazaré, e um dia viemos à vida, amém? E através disso eu e a Jennifer contraímos o sacramento do matrimônio. É uma outra vocação. Então a segunda herança de um casamento é novas vocações. E a terceira, se você for fiel a Jesus, se você educar os seus filhos na lei do Senhor Deus, como está dizendo a palavra do Senhor hoje para mim e para você, homem e mulher são chamados a honrar a Deus, a educar os seus filhos na lei de Deus, e assim um dia nós poderemos, quando morrermos, chegarmos no tribunal da justiça, e o Senhor falar, vinde benditos de meu Pai. Se você hoje é só filho, glória a Deus. Você que ainda não tem filhos, reza pedindo. Mas se Deus não der, vai te dar muitos filhos espirituais. Meus irmãos, queiram o céu. Não brinque com a sua vocação. Viva ela porque Deus vai te cobrar, amém? Meus irmãos, é tão sagrado, termino dizendo. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Diz comigo assim, bodas de Caná. E nas bodas de Caná, o que estava sendo celebrado? O próprio Jesus escolheu o primeiro milagre nas bodas de Caná. O maior exemplo e modelo para nós de família se chama Sagrada Família de Nazaré. Jesus, Maria, José. O maior espelho que nós podemos ter. Não desistam de seus filhos, meus irmãos. Não desista da sua esposa, meu esposo, E não desista do seu esposo e esposa. Porque Deus tem algo muito maior para te dar.